Olá meus amigos, mais um vídeo de Sérgio Martins Cidadania. Hoje estamos aqui no aeroporto de Guarulhos, retornando para a Itália. Essa viagem aconteceu tanta coisa, então assista esse vídeo aí que vai ser legal. Thiagão, manda a vinheta aí. Olá meus amigos, mais um vídeo de Sérgio Martins Cidadania. Estamos aqui no Duty Free do aeroporto de Guarulhos, lá embaixo lá, né? Vim aqui para esse cantinho que é o mais sossegado para poder falar, né? A respeito dessa viagem que, olha, eu vou te falar uma coisa, hein? Essa não foi fácil não, hein? Mas antes de eu começar a falar a respeito do assunto, te convido, se você não é inscrito no canal, de você se inscrever, né? Dá o seu joinha, dá o seu like lá, também seu dislike se quiser, né? É um direito de cada um. Eu faço por prazer e trabalho por amor, por gosto, né? E assim a gente vai andando pra frente. Então tá aí, né? Te convido você a se inscrever, deixar os seus comentários aqui e vamos embora pro vídeo que tem coisa legal, hein? Então vamos lá. Eu vim pro Brasil no 27 do mês passado, né? Vim para resolver algumas coisas da minha casa, né? Minha mãe faleceu, para quem não sabe. E aí eu comecei a fazer uma reforma, uma casinha simples, uma casinha bem humilde. E aquela reforma levou mais de um ano. E tava nos finais, mas nunca terminava, nunca terminava. Eu falei, ó, cara, eu preciso ir lá ver o que tá acontecendo. E aí eu tinha visto uma passagem para ir para o Brasil com voo direto. O que aconteceu? Eu demorei para dar resposta para o rapaz da agência. Então, inclusive, eu falando para você, é uma pessoa de extrema confiança. Quem quiser o número de telefone dele, vai lá nos comentários e fala, quero o número de telefone do Diego. Gente finíssima, um cara legal pra caramba. E ele falou, Sérgio, aquele bilhete lá já foi, né, com voo direto, tá com um ótimo preço. Falei, Thiago, vê o próximo voo pra mim que eu preciso ir pro Brasil, né? Eu tenho que resolver esses assuntos. Uns 20 minutos depois ele falou, Sérgio, achei um super preço. Só que é com escala em Nova York. Falei, pra mim não tem problema. Aí eu fiz o visto americano, que é o ESTA. Fiz em 10 minutos, foi pagado $21, muito tranquilo. Entrei nos Estados Unidos sem nenhum problema, passaporte italiano. Cara, sabe, apresentei o passaporte, o cara olhou pra minha cara, fez umas perguntas. Que eu falei pra ele que eu não falo inglês, mas ou italiano ou espanhol. Aí ele falou o portunholo ali, que conseguimos se entender. Bateu o carimbo e eu, pumba, América. Enfim, cheguei em São Paulo e fui resolver minhas coisas lá, né? A casa ficou perfeita, ficou bonita, porém decepção no piso, né? O pedreiro deixou a desejar, mas fazer o que, né? Agora já tá feito, vamos seguir para frente porque não tem muito o que fazer. E tentei aproveitar o máximo possível, né, com meus parentes e amigos, foi muito bom. Meu voo de retorno, olha só agora as peripécias. Meu voo de retorno estava marcado para o dia 13. O avião ia levantar voo às 9h15 da noite, sentido Nova York novamente. Eu ia chegar em Nova York às 6 horas da manhã, da quarta-feira, 14. Ia passar o dia em Nova York, já tinha até feito o roteirinho, pegar um táxi lá para você em Nova York, almoçar lá, conhecer e tal. E o meu voo para Itália saía às 10 horas da noite, chegando na quinta-feira, 6 horas da manhã. Aí beleza, tudo certo, tudo andando no conforme. Vim para o aeroporto de Guarulhos, 8h20 abriu o portão, entramos, sentei no meu assento, esperando o avião decolar. 9h15, o avião fechou a porta e começou a taxiar, né? Aí o que aconteceu? Ele andou um pouquinho para trás para virar e pegar a pista de aceleração.
Porém, travou ali. 15 minutos parado, o piloto anunciou: senhores passageiros, estamos com um problema no avião. Foi anunciado e chamado o mecânico para fazer a manutenção. Vamos ver se em 1 hora conseguiremos resolver o problema. E nesse momento ficamos aguardando. Aí deu 9h30, deu 10 horas e vinha anúncio pedindo desculpa. O mecânico não tinha solucionado o problema. 11 horas da noite, 11h30, meia-noite e meia, 1 hora da manhã, enfim. Foi anunciado que o voo tinha sido cancelado. Automaticamente perdi o voo do outro dia. A companhia tem que relocar nós, mandar para um hotel, enfim, toda aquela coisa. Até os caras colocar o avião de novo no embarque, ali onde você entra e sai do avião. E a gente foi lá pro saguão, que eles iam dar o táxi e o hotel. Era 2h30 da manhã. Chegou na minha vez de ser atendido. Perguntaram se eu morava em São Paulo. Falei, não, moro na Itália. Me deram um voucher do táxi de volta. Até eu estranhei o valor. R$ 477 de voucher. 2 bilhetes, 800, quase mil reais de táxi. Falei, nossa, cara. E o nome do hotel? O nome do hotel era Comfort Hotel Santos. Eu voltei lá e falei, senhora, eu tô em Guarulhos, a senhora me deu um hotel em Santos. Ela falou, olha, foi o que está disponível. Peguei o táxi, fui chegar no hotel 5 horas da manhã. 5h10 chegamos lá. Conclusão, cheguei no hotel com o papelzinho, entreguei no balcão, eu tive que pagar o hotel. Por quê? Porque a companhia aérea só mandou nós lá. Aí eu falei, não, eu tive que pagar, é a companhia, o hotel. Enfim, aí o rapaz falou, vocês têm que pagar e depois a companhia faz o ressarcimento. Bom, vai. Entrei em contato com o Diego, que se mostrou super prestativo em todo momento. O cara ficou ligando desde que ele percebeu que o avião não saiu. Era por volta das 9h30 da noite, ele começou a me ligar, mandar mensagem, falou, grava tudo, tira foto, que isso aí é prova pra gente entrar com recurso contra a companhia aérea. Enfim, paguei lá. Vim embora depois. Peguei outro táxi de Santos para Guarulhos, o voucher lá de R$ 477. E aí, no meio do caminho, o Diego me ligou dizendo, Sérgio, consegui um voo para você direto. Ou você embarca às 10 horas da noite com a Delta, companhia Delta, né? Ou sexta-feira, que é hoje, dia 16, você pode ir com voo direto. Aí eu optei de vir com voo direto. Mudei até meu trajeto com o taxista, falei para ele me deixar ali no bairro onde eu nasci, né, de São Caetano, e fiquei com a minha família. Cara, mas foi uma canseira que vocês não tem noção. E o Diego me informou ontem que a companhia aérea entrou em contato com ele, me deram um voucher de $500 para mim fazer uma viagem com eles, vão ressarcir todos os danos. Legal. Thiagão foi super gente boa. Aconselho e indico que é um cara de super respeito. E aí, tô aqui no aeroporto esperando minha hora de partir. Cheguei na Itália resolver todos os assuntos pendentes. Aí eu sou um cara que eu insisto muito no que eu faço. Insisto e persisto. É uma característica que eu aprendi desde pequeno. Eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Tem pessoas, né, que vem falar o meu respeito, do jeito que eu trabalho, pensam que a minha vida é fácil. A vida não é fácil pra ninguém, mas se você dá moleza, pior ainda. Eu vou contar aqui um caso de uma moça que eu fiz a cidadania dela em 2017, se eu não me engano, 2017. E pra mim foi uma satisfação, uma grande satisfação. Eu honrei aquilo que eu me propus a fazer. Vamos falar sobre a cidadania. Existem 2 motivos que quando você vem você vem para a Itália fazer a sua cidadania, tem 2 modos de você dar entrada na cidadania: trazer o documento completo,
né? Documento desde o requerente até chegar no italiano, ou se um parente seu fez a cidadania, você aproveitar a pasta desse parente. Tudo tem sua vantagem, tudo tem sua desvantagem. Eu vou falar a respeito disso aí agora. Eu vou colocar o nome dessa pessoa, um nome fictício de Maria, só para preservar a integridade, né, dessa pessoa. Então a Maria entrou em contato comigo, falou: Sérgio, gostaria de fazer minha cidadania italiana, eu tenho um parente que já fez a cidadania, gostaria de aproveitar a pasta dele. Expliquei tudo para ela, como funcionava, enfim, fechamos. Ela veio para a Itália. Ela trouxe apenas os documentos, nascimento e casamento do pai dela e o nascimento dela. Ou seja, nós íamos pedir a pasta que estava em outro comune, que é a comune de Verona. Demos a residência a ela, tudo certinho, o processo estava correndo tudo ok, como previsto. Aí o parente fez a déliga, que aqui que é a déliga que eu sempre falo, né? A déliga é uma autorização para a gente poder desarquivar os documentos do parente para ela poder fazer a cidadania. Enfim, 15 dias depois que nós tínhamos a entrada na cidadania dela, o oficial do comune onde nós atuamos me chamou, falou: Sérgio, você pode vir aqui? Nós temos um problema. Deu louco, meu. E fui até o comune para tentar resolver. Falei: o que será que aconteceu? O documento que a déliga que você pediu, né, que você me trouxe para a gente pedir o desarquivamento no comune de Verona, me chegou a resposta. E ela falou assim: me chegou a resposta. O problema é que a comune me respondeu com um êxito negativo. Nós tínhamos a fotocópia da carteira de identidade do parente dela, da Maria, a déliga, e na resposta do comune foi respondido que no nome daquela pessoa não existia nada. Aí a oficial olhou para mim como coisa: cara, o que você está me trazendo aqui? Eu falei: peraí, vamos tentar entender o que está acontecendo. Ela falou: não, pode pegar os documentos dessa pessoa e levar embora, eu não quero saber disso aqui não, não quero saber de coisa errada não. Eu falei: olha, não é por aí, a gente filtra tudo que se passa aqui, e deve ter acontecido alguma coisa, não é possível. E eu voltei com os documentos para casa da Maria. Fui até a residência onde ela se encontrava, expliquei a situação para ela, ela começou a chorar. E eu falei: eu quero entender o que está acontecendo, porque ficou ruim para mim, né, cara? A gente é pessoa honesta, trabalha direitinho, procura fazer as coisas corretas, e de repente estamos no meio de um furacão. Ela falou assim: eu não sei, meu primo é uma pessoa esquisita, não sei o que. Começou a falar um monte de coisa. Eu falei: faz o seguinte, me dá o número de telefone dessa pessoa que eu quero ligar e eu conversar com ele, para tentar acontecer, para tentar entender. Peguei o número de telefone, liguei para essa pessoa. Vamos colocar o nome de João, vai. Liguei lá pro João, parente dela. E aí ele me explicou como foi feita a cidadania dele. O João veio para a Itália em 1985. Ele ficou os 3 meses, que era de turismo, e não foi embora, ficou. Ele ficou ilegal. E o pai dele estava tratando da cidadania dele pelo consulado de Curitiba, aonde finalizaram a cidadania dele. O pai enviou para ele a certificação de cidadão italiano, e o antenato dele tinha nascido no município de Teolo, que é província de Pádua. Entenda bem o que acontece. Quando você faz a cidadania via consulado, e os caras terminam e finalizam o seu processo, ele manda toda essa documentação para a comune do seu antenado onde ele nasceu, porque eles vão refazer a árvore genealógica da sua família. Então os documentos vai para a comune de nascimento do seu antenato, onde nasceu o antenato do João, em Teolo. É claro que Verona não tinha nada na mão. Por quê? Porque o João, quando pegou essa certificação de cidadão italiano, como ele já estava em Verona trabalhando, ele foi até o comune, fixou uma residência que ele tinha o documento e fez a carteira de identidade dele. Mas toda a origem dele estava na comune de Teolo.
Falei, poxa, agora entendi. Então, eu acredito que agora vai ser mais simples. Falei com o João, nós vamos fazer uma outra adega e você vai, eu vou lá na comuna de Teolo retirar toda essa documentação. Falei com a Maria, amanhã cedo nós vamos conhecer o município de Teolo. Isso aconteceu em 2017. Dia seguinte partimos bem cedo, direção Comune Teolo, da Milano para o município. Chegamos no Comune por volta das 9 horas da manhã. Encontrei uma oficial super simpática na época, foi bastante legal com a gente. E aí expliquei o que estava acontecendo, entreguei a délega para ela. Falei, essa aqui é parente direto dessa pessoa, tanto do primo quanto do italiano que nasceu aqui, e a gente precisa desarquivar essa pasta. A mulher cortesemente foi lá, tirou, abriu a pasta, pegou toda a documentação, fotocopiou dentro do Comune, pagamos lá o que tinha que pagar e eu comecei a controlar os documentos. Aí vem a coisa, cara. Achei que tinha terminado a dor de cabeça, mas ali que estava só o começo. Tinha toda a documentação que nós íamos unir com o documento dela, só estava faltando um documento. A certidão de nascimento do italiano. Aí eu perguntei para a mulher, senhora, mas como foi concebido a cidadania para esse senhor na época, em 85, se não tem a certidão de nascimento? Ela falou, eu não sei te explicar. Então, eu estava olhando a certidão de casamento dele e tinha umas letras lá muito estranhas que eu não entendi o que estava escrito ali. Perguntei para essa senhora qual seria a igreja mais velha ali de Teolo. E nós fomos atrás. Rodamos as 4 igrejas naquele dia, sem sucesso, não conseguia falar com os padres, né? Fica a dica aí, quem pede para buscar documento não é fácil. E retornamos para casa. Aí retornamos para casa, a Maria começou a chorar no caminho. Eu falei, calma, calma, não pode desistir no primeiro obstáculo. Nossa vida é desse jeito, sabe? Vai existir vários obstáculos, a gente tem que superá-los. Você não veio fazer sua cidadania, você vai sair daqui com a sua cidadania. Vamos achar esse padre, vamos achar o documento dele. Veja que eu tinha pouco tempo, né, para tentar fazer tudo isso. Porque tem documento que você faz pesquisa, você consegue achar na semana e buscar. Tem documento que você leva 2 anos, 1 ano, é complicado. Voltamos para casa. Passou 1 ou 2 dias, eu resolvi voltar para Teolo. E fui numa igrejinha que minha intuição dizia que era mais ou menos ali. Porque eu tinha conversado com o sacerdote e ele falou, olha, eu acredito que esse senhor, o matrimônio dele foi nessa igreja, que é uma igreja bem pequenininha no alto de uma montanha. E fomos lá. Naquele dia, chegando lá, estava tendo um funeral na igreja. Eu falei, se eu for pedir pro padre agora, o cara vai bater em mim, colocar eu para correr. Falei pra Maria, vamos esperar terminar o funeral e a gente vai falar com o padre. Eu cheguei por volta das 9 horas da manhã. Quando foi, aí eu fiquei ali de bobeira tal. Quando foi mais ou menos meio-dia, o funeral seguiu pro cemitério. E a gente, respeitando, claro, a família, esperamos o padre terminar tudo lá o que ele tinha para fazer. De repente esse padre me some, perdemos o padre de vista. Falei, cara, não é possível. Onde esse cara se meteu? Procura, os caras falaram, não, o padre lá no cemitério saiu pela uma outra porta. Uma pessoa que estava de carro já levou ele embora. Eu voltei para a igreja pensando que ele estava lá e na realidade não estava mais. Aí eu fui batendo de porta em porta na vizinhança para ver quem tinha o número de telefone desse padre. Falei, não vim aqui, andei quase 300 quilômetros, não vou perder não, cara. E a Maria comigo. Até que eu achei uma senhorinha que tinha o número de telefone do padre. Eu, educadamente, mandei uma mensagem, que era quase 1 hora da tarde, se ele poderia nos atender. Expliquei a situação para ele e falei, vamos esperar ele responder, né? E aí, quando foi mais ou menos, deixa eu trocar de mão aqui, olha. Quando foi mais ou menos 2h30 da tarde, nós tínhamos ido almoçar, chegou uma mensagem no meu telefone que o padre, ele está na igreja às 3 horas da tarde, em ponto eu deveria estar lá para ele poder me atender. Aí eu falei, beleza, né, matamos. Conforme combinado, às 3 horas da tarde, fomos lá, falei com o padre, mostrei a certidão de casamento dele.
Ele falou assim, essa certidão foi feita, esse matrimônio foi feito aqui, do meu antecessor, ou seja, um outro padre na época tinha feito aquela certidão de casamento, né? Porque tinha a assinatura do padre lá, que foi na sacristia, encontrou a certidão, fez e entregou para a pessoa da época. Eu falei, senhor, eu preciso da certidão de nascimento. Eu preciso do certificado de batismo desse senhor. Foi ali que eu achei o gato. Aí ele falou, cara, esse senhor não tem certidão de nascimento. E como não tem? Tem que ter, né, uma certidão de batismo. Ele falou, não, está escrito aqui na certidão de casamento dele, que ele foi encontrado, foi abandonado nela casa dele Spostili. E eu não sabia que palavra significava isso. Então descobri uma história e a origem daquela família. Aquele senhor, quando bebezinho, ele foi abandonado num orfanato. O orfanato, quando encontrou aquele bebezinho dentro de uma cesta, e não sabia quem era o pai, quem era a mãe, enfim. Como a Igreja Católica diz que a criança tem que ser batizada para não morrer pagão, eles falaram, vamos batizar. Ah, mas e o nome? O nome do orfanato da época se chamava Apolinário. Então deram o nome da criança de Ângelo. E aí nasceu a origem da família Apolinário, pelo Ângelo Apolinário. Eu falei, tá, mas essa casa, será que a gente deve ter um arquivo? Ele falou, rapaz, isso aí foi destruído na Primeira Guerra Mundial. Passamos pela Segunda Guerra Mundial, passamos por enchente aqui. Não sei se você vai encontrar esse documento. Porém, na certidão de matrimônio dele dizia que ele era italiano. Mas eu tinha certeza que o oficial do meu comune ia encrespar com a gente. Falei, não, vamos atrás disso aí. Voltei para casa porque não tinha o que fazer e fiquei pensando no que eu poderia fazer. Comecei a pesquisar, tudo sem sucesso. A um certo momento eu tinha enviado um e-mail para a Diocese de Pádua. O Dom Stefano me respondeu, dizendo que a biblioteca e o arquivo estava passando por uma reestruturação, uma pequena reforma. E assim que o arquivo estivesse pronto, ele ia lá procurar isso aí. Aí eu pensei, cara, mas uma reforma pode demorar, de igreja, pode demorar 1 ano, 2 anos, 10 anos. E eu tinha pressa naquele documento. E até 2016, 2017, tinha na cancelaria um senhor chamado Dom Luciano. Uma pessoa espetacular, cara. Cara, uma pessoa que trabalhava pelo amor mesmo, cara, assim, compaixão com o próximo. Eu liguei pro Dom Luciano. Senhor Dom Luciano, expliquei o que estava acontecendo. Ele me disse assim, Sérgio, eu não posso fazer nada porque eu trabalho na cancelaria. Porém, eu vou falar com o Dom Stefano, que ele é o responsável da biblioteca. Se ele se dispor a entrar lá e pegar, ok, senão você vai ter que esperar, não tem o que eu fazer. Eu agradeci ele. Isso aí foi por volta das 10 horas da manhã daquele dia. E tá, segui meu trabalho e pedindo pra Maria, tenha paciência que nós vamos lá. Queria ir embora, não, estou vendo passagem, eu vou embora. Falei com a minha família, falei, você não vai embora. Você vai ficar aqui, nós vamos terminar o seu processo. Você não veio fazer o seu processo de cidadania, você vai sair daqui com o seu documento. Por isso eu sempre falo, eu persisto, a gente tem que insistir no nosso propósito. E como eu estava falando, era mais ou menos umas 10 horas da manhã. Quando foi 4 horas da tarde, tocou meu telefone, Dom Luciano. Oi Sérgio, tudo bem? Tá podendo falar? Falei, claro. Falou, ô Sérgio, eu fui falar com o Dom Stefano. Fomos até a biblioteca, nos arquivos da cidade de Teolo. E encontramos a certidão de batizado do senhor Ângelo Apolinário. Cara, eu cheguei a chorar aquele dia pelo meu trabalho, cara, pela vontade de vencer. Foi inacreditável, cara. Aí eu subi lá em cima, né, fui lá na residência, falei com a Maria. Cara, essa menina chorou tanto, cara. Ligou pro pai dela na minha frente com videochamada e falou, pai, conseguimos, Sérgio, o Sérgio conseguiu. Eu montei a pasta dela em menos de 15 dias. O Dom Luciano, que é o cancelere da cancelaria, Dom Stefano fez o documento, ele já
vitimizou, né? Ponhou o timbre da Cúria e me enviou pelo correio. Daí uma semana o documento estava na minha mão. Eu juntei a pasta, peguei essa moça, levei até o Comune. Quando eu abri a porta, o oficial já ficou olhando assim para nós com os olhão arregalados, falou: o que vocês querem? Eu falei: eu vim dar entrada na cidadania da senhora Maria. Ela falou: Sérgio, não posso porque não tenho toda a documentação. Eu falei: primeiro a senhora examina essa pasta e depois a gente conversa. Ficamos esperando, ela foi olhando os documentos, falou: mas como você... Ela falou assim: a pasta está montada, está completa. E eu falei para a senhora oficial: correr atrás, está toda a documentação aí, está com a senhora, vamos iniciar esse processo. Enfim, no dia que eu assinei, eu levei a Maria para assinar a cidadania. Quando finalizamos o processo, ela super feliz, a família me agradece até hoje. E ela seguiu a vida dela. Logo depois que ela terminou a cidadania dela, ela foi para a Irlanda e segue a vida feliz. Então, deixo esse recado para vocês, que a minha vida não é fácil não. A gente persiste, entendeu? Em todos os propósitos. E quando eu pego um serviço para fazer, ele tem que ser feito muito bem feito. E às vezes, os brasileiros que vêm para cá não entendem isso aí. Às vezes quer as coisas tudo na hora. E não é assim que funciona, entendeu? Foi só um desabafo, né, que eu contei a respeito desse caso. Espero que vocês tenham gostado. Novamente, peço que vocês, se não é inscrito, se inscrevam no canal, dê o seu joinha, o seu like e ajude a divulgar isso aí com seus amigos. Beleza? Deixa um forte abraço. Daqui a pouco estamos retornando para a terra do macarrão e seguir com o nosso trabalho. Arrivederci!